Maria acordou sobressaltada com o som de um choro abafado vindo do quarto ao lado. Era meia-noite em Lisboa e o apartamento antigo no bairro Alto ecoava com os sussurros da cidade que nunca dormia. Ela se levantou, o coração acelerado, e caminhou pelo corredor escuro, parando à porta do quarto de Sofia, a mais velha das 5 filhas que adotara ao longo dos anos. Sofia, com 25 anos, estava sentada na cama, o rosto enterrado nas mãos, tremendo. "Mãe, eu não aguento mais", murmurou ela entre soluços. Maria sentou-se ao seu lado, envolvendo-a num abraço, mas no fundo do peito sentia um aperto familiar, um segredo que carregava há décadas. Tudo começara 15 anos antes, quando Maria, uma professora de literatura na Universidade de Lisboa, decidira adotar. Viúva precoce, após perder o marido num acidente de carro, ela sentira um vazio imenso. A sociedade portuguesa, ainda conservadora em muitos aspectos, via com bons olhos uma mulher sozinha criando filhas, mas Maria sabia que suas motivações iam além do que os outros imaginavam. Ela adotara a Ana, a primeira, uma menina de 10 anos abandonada pelos pais biológicos. Ana crescera forte, independente, mas aos 18 anos, confessara a Maria que amava outra garota da escola. Maria reagira com calma aparente, dizendo que o amor era amor, mas internamente, o pânico a consumira. E se as outras souberem? E se a família descobrir, pensara ela, recordando as próprias lutas internas. Agora, com Sofia chorando nos seus braços, Maria pressentia o que viria. "Diz-me, filha." "O que se passa?", perguntou com voz suave, mas firme. Sofia ergueu o rosto, os olhos vermelhos. "Mãe, eu gosto de mulheres. Sempre gostei. Mas o pai da igreja, os avós. Eles vão me odiar." Maria sentiu um frio na espinha. Sofia era a terceira a confessar. Primeiro fora Ana, depois Rita, a do meio, que aos 20 anos fugira de casa por uma semana após uma briga com os tios conservadores. Maria conseguira trazê-la de volta, prometendo apoio, mas o custo emocional fora alto. Ela passara noites em claro, questionando se sua influência, sua presença silenciosa, estava de alguma forma contagiando as filhas. Ridículo, pensara, mas a dúvida persistia. No dia seguinte, Maria caminhou pelas ruas empedradas de Alfama, o sol de outono batendo no rosto. Ela precisava pensar. As filhas eram tudo para ela. Ana, agora uma designer gráfica em Porto, Rita, estudante de Direito em Coimbra, Sofia, professora como ela, e as mais novas, Inês e Clara, gêmeas de 16 anos, ainda no liceu. Todas adotadas de orfanatos diferentes, mas unidas por laços que Maria tecera com dedicação. No entanto, o segredo dela própria pesava como uma âncora. Aos 22 anos, Maria apaixonara-se por uma colega de universidade, Beatriz. Fora um amor intenso, escondido, que terminara em lágrimas quando Beatriz casara com um homem para agradar à família. Maria escolhera o casamento com João, um bom homem, para enterrar esses sentimentos. Mas eles nunca morreram. De volta ao apartamento, Maria encontrou Rita à espera. "Mãe, a Sofia contou-te?", perguntou Rita, os olhos penetrantes. Maria assentiu. "Sim, e eu apoio-a como apoiei a ti e a Ana." Rita cruzou os braços. "Mas e tu, mãe? Por que nunca falas da tua vida? Sempre tão perfeita, tão controlada." Maria sentiu um nó na garganta. Rita sempre fora a mais confrontadora, questionando as normas sociais, participando em manifestações LGBT em Lisboa. "Não há nada para contar, filha", mentiu Maria, virando-se para a cozinha. Mas Rita não desistiu. "Eu vi as fotos antigas, mãe. Tu e aquela mulher, Beatriz. Pareciam próximas." Maria parou, o coração disparado. Como Rita descobrira? Ela guardara aquelas fotos num baú trancado. A tensão aumentou naquela noite durante o jantar familiar. As 5 filhas estavam presentes, um raro reencontro. Ana chegara de Porto, trazendo a namorada, Joana. Rita insistia em discutir política, criticando a Igreja Católica e o conservadorismo português. Sofia, ainda frágil, concordava em silêncio.
Inês e Clara, as gêmeas, observavam tudo com curiosidade adolescente. Maria tentava mediar, mas o ar estava carregado. De repente, Rita explodiu. Mãe, por que finges que está tudo bem? Nós todas somos lésbicas. É coincidência? Ou há algo que não nos dizes? O silêncio caiu como uma bomba. Ana olhou para Maria, surpresa. Todas? Inês e Clara também? As gêmeas coraram, assentindo timidamente. Maria sentiu o mundo girar. Todas as 5. Como era possível? Ela levantou-se, tremendo. Eu preciso de ar. Saiu para a varanda, o Tejo ao fundo brilhando sob as luzes da cidade. Lágrimas rolaram pelo rosto. O segredo ameaçava explodir. Se confessasse, perderia tudo: o respeito da família extensa, o emprego na universidade conservadora, talvez até as filhas. Mas guardar mais tempo seria uma traição. Voltou para dentro, enfrentando os olhares expectantes. Meninas, há algo que preciso contar-vos, disse, a voz falhando. Mas parou. Ainda não era o momento. A noite terminou em abraços forçados, promessas de apoio mútuo, mas Maria sabia que o furacão apenas começava. Nos dias seguintes, a pressão familiar intensificou-se. Os avós paternos, devotos católicos de uma aldeia no Alentejo, ligaram preocupados com rumores. Maria, ouvi dizer que a Ana anda com uma mulher. É verdade? Isso é pecado. Maria defendeu as filhas, mas o tom acusador feriu-a internamente, debatia-se. Apoiar as filhas abertamente significava confrontar a sociedade portuguesa, ainda dividida entre progressismo urbano e tradições rurais. Ela recordava as marchas do orgulho em Lisboa, que via de longe, invejando a liberdade alheia. Sofia, encorajada pela confissão, decidiu contar aos amigos. Mas um deles, conservador, espalhou a notícia na escola onde ela lecionava. O diretor chamou-a para uma conversa discreta, sugerindo que certos estilos de vida não combinavam com a imagem da instituição. Sofia voltou para casa destruída. Mãe, vão-me demitir, chorou. Maria abraçou-a, furiosa com a injustiça. Decidiu agir, contactou uma associação LGBT em Lisboa, pedindo conselho legal. Pela primeira vez, sentiu um vislumbre de solidariedade. Enquanto isso, Rita planejava uma manifestação. Vamos lutar, mãe. Pelo nosso direito de amar. Maria hesitou, mas concordou em acompanhar. Na Praça do Rocio, sob bandeiras arco-íris, Maria viu centenas de pessoas como elas. Mas no meio da multidão avistou Beatriz, a antiga paixão, agora com uma companheira. Os olhares cruzaram-se, e o passado ressurgiu. Beatriz aproximou-se. Maria? Tanto tempo. Elas conversaram e Maria sentiu o coração apertado. Casei por pressão, mas divorciei-me. E tu? Maria gaguejou. Viúva, com filhas. Beatriz sorriu tristemente. Sempre soube de ti. Maria voltou para casa confusa, o segredo mais pesado do que nunca. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Maria. As filhas, agora unidas pela identidade compartilhada, formaram um pacto de apoio mútuo. Ana e Joana mudaram-se para Lisboa, ajudando nas despesas do apartamento. Rita intensificou o ativismo, organizando workshops sobre direitos LGBT na universidade. Sofia, com o apoio da associação, processou a escola por discriminação, um caso que ganhou atenção na mídia local. Inês e Clara, as gêmeas, enfrentavam bullying no liceu, mas voltavam para casa mais fortes, inspiradas pelas irmãs. Maria observava tudo de perto, orgulhosa mas atormentada. Seu segredo a isolava. Noites insones, revivia memórias com Beatriz, passeios secretos pelo Chiado, beijos roubados em cafés escondidos. Por que escolher o silêncio? Medo da rejeição familiar, da carreira. Seu pai, um militar reformado, sempre pregara valores tradicionais. Uma mulher deve casar e ter filhos, dizia.
Maria obedecera, mas o preço fora infelicidade. Uma tarde, enquanto corrigia provas, recebeu uma ligação de Rita. Mãe, preciso de ti. Há uma briga na manifestação. Maria correu para o terreiro do Paço, onde um grupo conservador confrontava os ativistas. Gritos, empurrões. Viu Rita no meio, defendendo uma bandeira. Um homem agressivo aproximou-se dela. Sem pensar, Maria interveio, empurrando: "Deixa minha filha em paz." A polícia chegou, dispersando a multidão. Rita abraçou-a: "Mãe, foste incrível." Mas Maria tremia. Pela primeira vez, defendera publicamente. Em casa, as filhas questionaram. "Mãe, por que te envolveste tanto?" perguntou Ana. Maria hesitou. "Porque vos amo." Mas Clara, a mais observadora das gêmeas, insistiu: "Há mais, não há?" "Vimos-te olhando para aquela mulher na marcha." Maria negou, mas o desconforto cresceu. Naquela noite, Beatriz ligou. "Vi-te na TV corajosa." Elas marcaram um café. No bairro Alto, sob o sol poente, conversaram. Beatriz confessou: "Nunca te esqueci. Casei por erro." Maria chorou. "Eu também. Mas casei para esquecer." Beatriz tocou-lhe a mão. "Ainda é tempo." O toque reacendeu tudo. Maria voltou para casa culpada. Trair o marido morto? Trair as filhas com um segredo? Decidiu confrontar a família extensa. Viajou para o Alentejo, levando Sofia. Os avós receberam-nas friamente. "Maria, essas histórias de homossexualidade. É moda o quê?" disse o avô. Maria defendeu: "É amor, pai. As minhas filhas amam quem amam." A discussão escalou. "E tu? Sempre tão sozinha." "És uma delas", acusou a tia. Maria calou-se, mas Sofia defendeu-a: "A mãe apoia-nos." "Isso basta." De volta a Lisboa, Maria sentiu-se mais isolada. Rita descobriu o encontro com Beatriz. Revistando o telefone de Maria por acidente, viu mensagens. Confrontou-a: "Mãe, estás a esconder uma namorada?" Maria negou veementemente. "É uma amiga antiga." Rita não acreditou. "Estás a mentir para nós, como mentiste para ti mesma." A briga foi feia. Rita saiu batendo a porta, indo para a casa de uma amiga. Maria desabou, sozinha no apartamento vazio. Dias depois, Inês e Clara confessaram um incidente no liceu. Uma professora as humilhara na aula, chamando-as anormais. Maria foi à escola, furiosa. Confrontou a diretora: "Isso é discriminação." A reunião terminou com uma advertência à professora, mas Maria saiu exausta. No caminho, pensou nas escolhas. Apoiar as filhas significava sacrificar a própria paz. Mas o silêncio a matava. Beatriz insistiu em outro encontro. Num parque em Belém, elas caminharam. "Maria, viva a tua verdade." Maria beijou-a impulsivamente. O mundo parou. Mas o pânico veio. E se as filhas vissem? Voltou para casa, decidida a contar. Reuniu as filhas, exceto Rita, ainda afastada. "Meninas, eu sou como vós. Sempre fui." Ana abraçou-a: "Sabíamos, mãe." Sofia sorriu. "É por isso que nos adotaste? Para nos entender?" Maria negou. "Adotei por amor." "Mas sim, entendo-vos." Rita voltou, ouvindo a notícia. "Mãe, por que escondeste?" Maria explicou o medo, a sociedade. Rita perdoou, mas advertiu: "O segredo dói mais que a verdade." A família uniu-se, mas o custo era visível: olhar julgadores dos vizinhos, chamadas anônimas. Maria perdeu amigos conservadores. Na universidade, rumores circulavam. Um dia, o caso de Sofia foi a tribunal.
Maria testemunhou, expondo-se. Minhas filhas são lésbicas e eu orgulho-me delas. A mídia cobriu, mãe apoia filhas LGBT em Portugal conservador. Beatriz assistiu, orgulhosa. Mas o avô ligou, deserdando-as, não sois mais família. Maria chorou, mas sentiu alívio. O segredo saíra, mas o preço era alto. Com o segredo revelado, a vida de Maria transformou-se num campo minado de confrontos. A universidade, outrora refúgio, tornou-se hostil. Colegas sussurravam nos corredores a professora que adotou 5 lésbicas. E ela própria? O reitor chamou-a para uma reunião informal. Maria, a tua vida pessoal afeta a imagem da instituição. Ela defendeu-se, minha orientação não interfere no ensino. Mas sentiu a ameaça velada. Decidiu pedir licença, focando na família. As filhas reagiram diferentemente. Ana, a mais velha, apoiou incondicionalmente, ajudando com finanças. Rita, ainda magoada pela mentira, distanciou-se emocionalmente, focando no ativismo. Sofia, vitoriosa no tribunal, ganhou a indenização, mas o stress a deixou ansiosa. Inês e Clara, adolescentes, lidavam com a identidade em formação, questionando: mãe, adotaste-nos porque sabias? Maria negava, mas a dúvida plantada por Rita persistia. Beatriz tornou-se presença constante. Elas saíam discretamente, redescobrindo o amor. Num fim de semana no Sintra, num palácio romântico, Maria sentiu liberdade pela primeira vez. Beatriz, casei errado. Perdi anos. Beatriz consolou-a, agora estamos aqui. Mas o idílio durou pouco. Rita descobriu, confrontando Maria: estás a substituir-nos por ela? Maria negou. É amor, filha. Rita saiu furiosa, traindo a confiança ao contar aos avós. A reação foi devastadora. O avô sofreu um infarto ao saber. No hospital em Évora, Maria enfrentou a família. Tudo por tua causa, acusou a tia. Maria defendeu: não é escolha. É quem sou. O avô, fraco, murmurou: desapontaste-me. Maria saiu destruída. Em casa, as filhas consolaram-na, mas Rita arrependeu-se. Desculpa, mãe. Fui egoísta. Maria perdoou, mas a ferida aberta. Socialmente, o ostracismo cresceu. Vizinhos no bairro Alto evitavam-nas. Uma petição circulou para proteger as crianças do prédio. Maria lutou legalmente, mas o stress afetou sua saúde. Sofreu ataques de pânico, questionando escolhas. Valeu a pena adotar? Revelar? Beatriz apoiou, sim, pela autenticidade. Sofia, inspirada, juntou-se a uma ONG LGBT ajudando jovens. Ana e Joana planeavam casar, convidando Maria como madrinha. Mas Rita, em crise, envolveu-se com uma ativista radical, participando em protestos violentos. Numa manifestação em Braga, foi presa. Maria viajou para libertá-la, confrontando: filha, violência não resolve. Rita chorou: estou zangada com o mundo. Maria abraçou-a: eu também, mas lutamos juntas. As gêmeas enfrentaram crise no liceu. Inês apaixonou-se por uma colega, mas foi rejeitada cruelmente. Clara defendeu-a, brigando. Expulsas temporariamente. Maria interveio, mas viu o dano. Meninas, o mundo é cruel, mas sois fortes. Elas assentiram, mas a inocência perdida. Numa noite chuvosa, Maria e Beatriz discutiram. Quero viver contigo, disse Beatriz. Maria hesitou: as filhas precisam de mim. Beatriz insistiu: escolhe. Maria escolheu a família, terminando. Sozinha, chorou. O sacrifício doía. Meses depois, o casamento de Ana uniu-as. Na igreja progressista em Lisboa, Maria viu esperança. Mas um repórter abordou: como é ser mãe de 5 lésbicas?
Maria respondeu: orgulho. A notícia viralizou, trazendo apoio e ódio online. Rita, redimida, organizou uma terapia familiar. Num terapeuta em Cascais, desabafaram. Maria admitiu: escondi por medo, mas doeu mais. As filhas perdoaram, fortalecendo laços. Mas o clímax veio com uma traição inesperada. Clara, pressionada por amigos, negou ser lésbica publicamente. Foi erro, confessou depois. Maria sentiu-se traída. Filha, negas-te. Clara chorou, medo. Maria entendeu, mas o ciclo de dor continuou. A família, agora mais unida, enfrentava desafios externos. Maria voltou à universidade, mas sob escrutínio. Uma petição de alunos conservadores pedia sua admissão. Ela lutou, ganhando apoio de colegas progressistas. No debate público, defendeu educação e inclusão. Venceu, mas exausta. Beatriz voltou, pedindo perdão. Entendo tua prioridade. Maria aceitou, mas discretamente. As filhas, sabendo, aceitaram gradualmente. Rita, madura, disse: mãe, mereces felicidade. Sofia, promovida na ONG, ajudava famílias como a delas. Ana e Joana adotaram uma criança, continuando o ciclo. Inês, artista, expressava sentimentos em pinturas. Clara, porém, lutava internamente. Numa noite, confessou: mãe, talvez não seja lésbica. Foi pressão. Maria apoiou: sê tu mesma. Mas a revelação abalou as irmãs. Rita acusou: traição. Maria mediou: amor não é rótulo. O conflito escalou. Num jantar, discussão explodiu. Ana defendeu Clara: ela tem direito. Rita saiu: hipocrisia. Maria seguiu a: filha, todos erramos. Rita chorou: medo de perder-nos. Reconciliaram-se. Socialmente, Portugal evoluía. Leis progrediam, mas conservadorismo persistia. Maria participou num painel TV: famílias LGBT enfrentam preconceito. Expôs-se, ganhando aliados. Mas uma crise pessoal veio. Saúde do avô piorou. No leito de morte, chamou Maria. Perdoo-te. Ama como quiseres. Maria chorou, fechando ciclo. Enterro uniu família extensa, com aceitação relutante. Com paz relativa, Maria refletiu. Adoções valeram? Sim, apesar dor. Filhas floresceram: Ana mãe, Rita advogada LGBT, Sofia ativista, Inês artista, Clara explorando identidade. Beatriz propôs morar juntas. Maria aceitou, mas filhas reagiram mistamente. Sofia apoiou, Rita hesitou. Num encontro, resolveram: somos família. Alta tensão veio com ameaça anônima, carta com insultos. Maria investigou, descobrindo ex-colega conservador. Confrontou-o, covarde. Ele negou, mas parou. Numa viagem familiar ao Algarve, relaxaram. Mas Clara desapareceu uma noite. Encontrada chorando na praia, sinto-me perdida. Maria consolou: todos estamos. De volta, Maria escreveu memórias, terapêutico. Publicou anonimamente online, ressonando. O ano culminou em transformações profundas. Maria, com Beatriz, encontrou equilíbrio. Filhas visitavam, aceitando. Rita casou com parceira, convidando todos. Cerimônia em Porto simbolizou aceitação. Mas sombras persistiam. Inês sofreu depressão após rejeição artística com tema LGBT. Maria apoiou terapia. Filha, tua voz importa. Clara decidiu: sou bissexual. Família apoiou, aprendendo flexibilidade. Maria enfrentou dilema ético: revelar adoções influenciadas por própria identidade?
Decidiu não, mas dúvida moral pesava. Numa conferência LGBT em Lisboa, Maria falou: "Meu segredo quase me destruiu, mas verdade libertou." Aplaudida, sentiu empoderamento. Finalizando, família reunida no Natal. Risos, histórias. Maria olhou-as, orgulho misturado a arrependimento por anos perdidos. Mas a jornada ensinou: amor exige sacrifícios, verdades doem, mas mentiras destroem. Será que esconder um segredo por amor à família é uma escolha moralmente certa ou uma traição inevitável?